Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Bênção estar com os irmãos nessa sexta-feira, reunião de oração. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está em João, no capítulo 14, versículo 12 ao 14. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, aplica a Tua Palavra no nosso coração. Nessa hora é minha oração, ó Deus, por mim mesmo, pelas pessoas que estarão ouvindo esse vídeo. Ó Deus, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, nós estamos aqui num texto, um texto assim muito rico de ensinamento do Senhor. Esse texto mostra o Senhor confortando ali os seus discípulos. Jesus, na verdade, estava preparando o coração daqueles discípulos, para a sua partida. Mas é interessante que a ênfase de Jesus aqui é nele mesmo, Se você olhar o texto aí, você vai ver a partir do versículo 1 mesmo aí, do versículo 2, você vai ver ele dizendo assim, olha, credes em Deus, crede também em mim, Eu vou preparar morada para vocês, e eu voltarei e vos receberei. Depois ele vai dizer lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim ele vai estar dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Isso respondendo a uma pergunta que eu acho muito interessante, uma pergunta de um dos discípulos que disse assim, olha, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Felipe fez essa pergunta e Jesus dá essa resposta, Quem vê a mim, vê ao Pai. E Jesus não somente fala isso, mas como ele dá assim ele dá aqui três maneiras de ser identificado como o próprio Deus, Se você for ali no versículo 10, você vai ver lá que ele dizendo assim, olha, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, Então, primeiramente pela palavra, Ele pede que eles o identifiquem pela palavra, que a palavra dele não era a palavra dele, mas é a palavra do Pai. Ele fala também no versículo 11, crede que eu estou no Pai, o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então ele está falando também das obras. E por fim ele fala que aqueles discípulos, eles poderiam também conhecer, além da palavra, além das obras, conhecer pela própria experiência, quando ele diz no versículo 12, que é o nosso texto aqui. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E eu queria então compartilhar com vocês aqui sobre esse tema, conhecendo a Deus por experiência própria, Por experiência própria. Que é isso que Jesus propõe para Felipe aqui. Olha, Felipe, você vai se identificar, me identificar com Deus, com esse Deus que você diz, mostra-me o Pai, isso nos basta. Você vai identificar pela palavra que eu digo, pelas obras que eu faço, mas você vai identificar também pelas próprias obras de vocês mesmos, de sua e dos demais discípulos. E aí, quando você olha a vida dos discípulos, irmãos, é exatamente isso que acontece, Então, e eu queria, então, firmado nisso, trazer isso agora para as nossas vidas. Como nós hoje podemos tomar essas palavras como palavras nossas, E se você olhar aí no versículo 12, você vai ver que Jesus, quando ele fala para Filipe, ele não cita, olha, Filipe, você vai crer porque as obras vão se realizar através da sua vida. Ele diz assim, olha, aquele que crê,
né? Fará também as obras que eu faço e obras maiores farás, né? E com isso eu vejo que ele estende essa promessa também às nossas vidas. E se você ainda tiver dúvida a respeito disso, se você for lá no capítulo 17, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal pelos discípulos, ele nos inclui também naquela oração, lá no versículo 12. Né? Ele fala lá assim, Pai, eu não oro somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra. Com esta palavra, com esse versículo, ele nos inclui também nesse grupo seleto, né, de pessoas de Deus. E se você crê em Deus, você pode tomar as promessas que Jesus fez para os discípulos como tuas promessas, né? Mas há duas condições aqui que eu queria compartilhar com você, para que você, então, experimentasse por você mesmo, você experimentasse esta bênção, né? Por isso o texto aqui, conhecendo a Deus por experiência própria, né? E a primeira condição é a fé, né? Porque Jesus fala lá no versículo 12, aquele que crê em mim, né, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, né? Aquele que crê em mim. O ministério de Jesus foi marcado por duas ações fundamentais, né? Quando você olha ali em Mateus capítulo 4, se não me engano, versículo 38, você vai ver ali que diz o texto ali que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença. Então o ministério de Jesus foi marcado pela palavra, tanto na parte de ensino como da pregação, como também foi marcado por obras, né? Por demonstrações de poder da parte de Deus. E nós precisamos crer, né? Agora, ele estava dizendo para Filipe, para aqueles discípulos, olha, vocês, na verdade, farão as obras, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E eu fico imaginando, irmãos, que coisa tremenda, coisa maravilhosa é você crer dessa maneira e você reivindicar para você esta palavra para que ela se cumpra na sua vida. Eu fico pensando, de repente, uma pessoa que chega para você, que está desorientada e que precisa de uma palavra ali, e você poder dizer, e o Espírito Santo trazer no teu coração aquela palavra, na tua mente aquela palavra, e você ministrar aquela palavra como se Jesus estivesse ali ministrando para aquela pessoa. E aquela pessoa ser tratada por Deus naquele momento. Fico pensando, alguém te procurando, por exemplo, para você orar por uma enfermidade e você, sabe, se colocar na presença de Deus e rogar a Deus e o Senhor operar ali e o milagre acontecer. É o que Jesus está falando aqui, irmãos. Inclusive, ele vai além, ele diz assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores fará, né? E quando a gente olha para a vida daqueles discípulos, a gente vê que essa palavra se cumpriu. A gente vê grandes obras daqueles discípulos sendo feitas, né? Não, você não vê em todo o evangelho nenhuma pregação de Jesus que agrupou, que acolheu tanta gente, como, por exemplo, a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertendo. Então, ali já estava acontecendo, já estava se cumprindo aqui essa palavra, né? Mas a segunda condição aqui, primeira é pela fé e a segunda é pela oração. Se você ler os outros dois versículos, versículo 13 e 14, você vai ver que há uma condição aí, olha, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, né? E tudo que pedires em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. No versículo 14 vai dizer, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, né? Então qual que é a condição? A condição é a oração, né? É a oração. 2 vezes o Senhor repete aí essa questão do pedir. Na primeira, ele fala, e tudo que pedires em meu nome eu farei. E na segunda ele diz, se pedirdes, né? Então, às vezes, irmãos, nós não pedimos. Às vezes nós não cremos, às vezes nós não exercemos essa autoridade que o Senhor nos confere, né?
E nós, como discípulos de Jesus, quando a gente olha a grande comissão, Jesus ele está ministrando ali aquelas últimas palavras, e ele disse assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Portanto, ide, fazei discípulos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Ide, fazei discípulos, batizando, ensinando-os a guardar. Mas é interessante que ele fala primeiro que toda autoridade lhe foi dada. Então essa autoridade está com ele. E essa autoridade também ela é concedida a cada um de nós, né? Então eu queria deixar essa palavra com os irmãos, porque sabe, irmãos, quantas oportunidades de repente nós temos, né, de fazer com que isso se torne verdade na nossa vida, né? De exercitar a nossa fé e ver coisas ali grandiosas acontecendo, de orar a Deus e saber que pelo poder da oração, Deus veio, Deus operou, Deus manifestou ali a sua glória, manifestou o seu poder. Então eu queria que você tivesse essa perspectiva, né? Que amanhã, por exemplo, você se levantasse e você pudesse lembrar dessa palavra e você pudesse dizer assim: Senhor, hoje me dá a oportunidade de conhecer o Senhor, de ver o Senhor por experiência própria. Filipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus falou: há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, né? Então, o que faltava para Filipe, gente? Faltava para Filipe a experiência própria, né? Faltava para Filipe a experiência que ele vai ter depois, porque ele foi um grande homem de Deus depois, né? E de repente falta para nós isso também, essa experiência própria. E aquela alegria de nós podermos contar depois: olha, Deus operou, Deus manifestou a sua graça, Deus manifestou a sua graça. A Rosa está querendo pegar uma coisa que vai me atrapalhar. Mas eu queria, irmãos, orar por você e queria te desafiar, né, a que essa palavra, sabe, seja real na sua vida e Deus manifeste a sua glória e manifeste o seu poder. Amém? Feche os teus olhos onde você está. Compartilhe essa palavra com outra pessoa. Eu creio, irmãos, que Deus deseja isso aí. Deus deseja que nós o conheçamos de experiência própria. Como Jó, no final do livro dele, diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O Senhor quer que você tenha experiências com Ele. Através do quê? Através da fé e através da oração. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos deixa, Deus, na Bíblia, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por tanta coisa maravilhosa, tanta coisa tremenda, Senhor. É maravilhoso ver, ó Deus, um texto como esse, que mostra que um dia o próprio Deus saiu da sua glória e veio visitar os homens, veio viver com os homens e veio ensinar os homens que toda a glória do Senhor, a glória do Pai estava ali presente ali na pessoa de Jesus. E nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio, por esse cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, ó Pai. E a minha oração, Deus, é que cada um de nós que temos ouvido, ó Pai, esta palavra, que nós possamos, ó Deus, aplicá-la no nosso dia a dia e viver, ó Deus, viver grandes experiências, grandes bênçãos do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, testemunhos maravilhosos de poder dizer assim: olha, Deus operou, Deus manifestou a sua glória, como Ele prometera na sua palavra. Então, em nome de Jesus, Deus, abençoa os irmãos da igreja, abençoa, Senhor, Deus, os seus familiares, as pessoas que convivem com os irmãos, sê com cada um de nós, ó Pai. É a minha oração, ó Deus, guarda-nos, ó Deus, nesses tempos difíceis. Deus, abençoa, ó Deus, nosso país, abençoa nosso povo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim e te agradecemos. Amém.